Oitava aula. Oitava aula hoje, né? Então tá, depois nós estamos nos reunindo para continuar a discussão da eletrodinâmica de Maxwell, Gauss e Rorschach. Já tinha chamado a atenção para a nomenclatura, muitas vezes se omite o Maxwell, fala só eletrodinâmica de Gauss. Eu gosto de manter o Maxwell, que o Maxwell está aqui no 1. O Maxwell está no 1. O Gauss está no L2 e o de Rorschach está no 5, como a gente já tinha falado ontem. Trabalhamos ontem, colocamos as equações de campo e chegamos a uma equação. Tivemos um momento importante de mostrar a relação entre o potencial vetor, a amplitude do potencial vetor magnético, né, e expressado em função do campo elétrico, que nos levou então a essa equação aqui, que é a equação que no fundo, né, é uma equação, a gente pode até olhar essa equação de novo no espaço das configurações, no espaço de coordenadas, e ver que a gente chega aqui a uma equação de onda do campo elétrico, né? Se a gente quisesse tirar, como a gente faz lá no caso de Maxwell, no caso de Maxwell, sobretudo, a gente tira aqui o campo elétrico e o campo magnético, ambos, né, satisfazem a uma equação de onda desse tipo. Delta E da Lambertiana de E igual a zero, da Lambertiana de B igual a zero. Aqui, a gente poderia se perguntar qual é o análogo da equação de onda do campo elétrico e do campo magnético. Então, no campo elétrico, a gente já tem a equação de onda aqui. Aqui está tudo no espaço dos coordenadas, né? Mas eu posso reescrever essa equação no espaço dos coordenadas. Lembrando que D, né, nós definimos D como ômega 2 sobre C2 menos o Laplaciano. Menos o K2, perdão. Se nós quisermos voltar a olhar essa expressão no espaço das coordenadas, no espaço de configurações, isso aqui é 1 sobre C2, D2, D2, né? Um sinal menos, e menos o K2 é mais o Laplaciano. Então, no espaço de coordenadas, essa equação, o D, né, no espaço de coordenadas é menos 1 sobre C2. D2, menos o Laplaciano. Estou fazendo a volta, né? Se o D é ômega 2 sobre C2 menos K2, ômega 2 é menos a derivada temporal ao quadrado. E menos K2 é mais o Laplaciano, né? Cada gradiente produz um IK. Então, na verdade, o meu D é esse objeto aqui. Então, eu posso escrever, por exemplo, essa equação. Isso aqui é uma equação de onda bem diferente, assim, não é bem diferente, mas é estendida, é uma equação de onda mais complexa, então ela ficaria dessa forma, né? 1 menos L2D, quer dizer, eu tenho que substituir cada D aqui, eu vou substituir cada D aqui por esse operador, menos 1, operador de onda, menos da Lambertiana. Então, na verdade, esse D aqui é menos, isso aqui é o nosso operador da Lambertiana. Então, o nosso D é menos da Lambertiana. Então, é como se eu escrevesse essa equação da seguinte maneira. O D é menos da Lambertiana. Então, vai ficar mais 1 mais L2 da Lambertiana. Aí, aqui de novo, eu tenho o outro menos da Lambertiana. Vai dar um sinal menos, tá? Estou usando que D é menos da Lambertiana. Então, menos da Lambertiana aqui, menos da Lambertiana aqui, menos 5. Tá? Tudo isso aqui vamos colocar assim. Depois eu vou vir para aqui, para cá. Vamos colocar assim, mais. Vou colocar com a BTC. Então, 1 mais L2 da Lambertiana. E aqui menos. Aí vai ficar assim, mais. E aí aqui a gente tem o inverso do da Lambertiana, que é uma função de Green, né? Mas eu posso retirar essa situação fazendo o seguinte, posso colocar, posso multiplicar tudo, talvez até eu pagar aqui, a melhor. Vai dar uma equação de onda com derivadas altas, né? Mas o ideal seria até fazer o seguinte, a gente pega esse D aqui, né? Tá, ômega 2 sobre C2 menos K2, multiplica, né, vai ficar aqui, eu vou colocar um D aqui, né, e
isso aqui vai ficar tudo sobre D. E aí eu multiplico essa equação toda por D. Para eliminar esse D aqui do denominador, eu coloco isso aqui, vai ficar, coloco esse D. É como se eu colocasse aqui esse 1 sobre D em evidência, né? E aí aqui ficaria o D e aqui subiria isso aqui. E aí eu multiplicaria essa equação toda pelo D, que é menos o da Lagrangiana. Então essa equação, se a gente quiser tirar no espaço das configurações, ou no espaço das coordenadas, essa equação de onda, o ideal seria fazer isso. Multiplica aqui por D, então vai ficar assim, D é menos o Laplaciano, menos o da Lagrangiana. Menos o da Lagrangiana, que é esse D aqui, vamos multiplicar toda essa equação por D. Então esse D some, aqui aparece o D, e aqui aparece o D extra, que é o menos da Lagrangiana. E aí aqui vai ficar assim, 1 menos L2, 1 mais L2 da Lagrangiana. E aqui vou colocar o operador da, aí aqui vai ficar o menos da Lagrangiana. Quanto ficou? Menos da Lagrangiana, menos que C. E cancela com esse menos, então, da Lagrangiana mais C. Aqui. Opa. Tudo isso aqui vai atuar, não é? E aí a gente continua aqui. E aqui vai ter mais. E aí vai ter esse termo novo aqui. E vai ficar, vou multiplicar, vai ficar menos da Lagrangiana. Vou multiplicar aqui por um D. Então aqui 1 mais L2 na Lagrangiana, menos C, então vai ficar um menos global aqui, e aí eu tiro esse menos daqui e coloco mais C aqui. E aí, esse K2, esse K aqui é mesmo o gradiente, né, ele fica menos, ele fica picado. Então, esse gradiente aqui, esse K aqui é gradiente sobre I, K aqui é gradiente sobre I, então vai ficar I no denominador, I no denominador, que vai dar um sinal menos, também vai ficar um mais aqui. Isso. E aí vai ficar assim, gradiente, vou botar assim, dessa forma, vou botar direto E aqui, e aqui gradiente da divergência do E. Tudo isso aqui igual a zero. Então essa seria, eu posso até ter errado, quem estiver assistindo a aula pelo vídeo, por exemplo, fizer com mais calma, pode encontrar alguns erros de sinal. Mas basicamente o que eu fiz aqui foi, eu estou aqui nós estamos no espaço de Fourier, então esse D aqui, ele não é um operador diferencial, ele é um operador multiplicativo, ele é ômega 2 sobre C2 menos K2. Então eu multiplico toda essa equação de onda aqui por D. Então vai aparecer esse fator D aqui, e aqui vai ficar multiplicado por D, e aqui some o D. Lembrando que D é menos o da Lagrangiana. E agora eu vou fazendo a volta. Ômega 2 sobre C2 menos K2 no espaço de coordenadas é esse operador quando atua nas ondas planas. Então, essa equação aqui, vou dar aqui mais explícito, né? Aqui o campo elétrico aparece direto, aqui não, aparece subordinado a essa divergência. Então essa seria, deixa eu te dizer, qual é a equação de onda do campo elétrico? É essa equação aqui. E aí observa, o truquezinho aqui é o seguinte, às vezes para tirar a equação de onda no espaço de coordenadas é mais complicado. Porque, por exemplo, no espaço de Fourier, essa equação aqui para nós vimos que ela ficou assim, K vetorial é zero igual a ômega B0. Então, no espaço das frequências dos vetores de onda, no espaço de Fourier, eu posso expressar o B em função do E, porque eu divido por ômega. Mas aqui, eu não vou dividir pela derivada temporal. Isso aqui não é uma operação multiplicativa, é uma operação diferencial. Aqui no espaço Fourier, o que é diferencial fica em função multiplicativa. Então, eu expresso B em função do E. Então, deixa fixado pelo E dividido por ômega. E isso me ajudou a iterar as equações e chegar a essa equação no espaço de Fourier, no espaço de Fourier. Aí quando a gente chega na equação no espaço de Fourier, a gente pode voltar para a equação do espaço das coordenadas, fazendo essa substituição. Lembrando que cada K ele é equivalente a 1 sobre I menos I gradiente. Cada ômega é equivalente
aí DDT, né? O DDT da menos ion, e lembrando que o Laplaciano é equivalente a menos K2, né? E claro, a derivada segunda é menos ômega 2. Então, e aí lembrando que a amplitude é zero, complexa, né? No espaço de Fourier, eu volto com ela como sendo campo elétrico. Então, se eu pegar a minha expressão do campo elétrico, né, em termos de ondas planas, E igual a E0 exponencial de kx menos ômega t, colocar aqui, eu vou ter essa equação aqui. Então, assim, dessa forma, até ir para o espaço do Fourier, às vezes nos ajuda a gente tirar a equação de onda diretamente aqui, pode ser mais complicado. Mas eu vou para o espaço do Fourier, Pergunta aqui. Essa equação de onda aqui, ela volta a máximo porque divergente de E igual a zero. Não, quer dizer, se eu quiser voltar a máximo, o que eu faço para voltar a máximo? Eu cancelo o psi, cancelo o L. É fazer máximo puro. Cancelo o L, cancelo o psi. E aí vai me dar D'Alembertiano, né? Aqui morreu, vai ficar simplesmente D'Alembertiano, esse termo aqui fica D'Alembertiano de E. E esse termo aqui ficaria D'Alembertiano, como você falou, no gradiente da divergência de E. Mas no caso de Maxwell, no vácuo, a divergência de E é zero, então esse termo morre, e aí eu obteria D'Alembertiano de E igual a zero. Exatamente. Esse é o caminho de volta. Apagar o Podolsky e apagar o De Broglie. Então, eu só estou dando esse caminho aqui, porque às vezes não é óbvio, né? Quando a gente pega equações de Max, equações mais estendidas, campo eletromagnético, obter a equação de onda no espaço de coordenadas é mais trabalhoso, eu tenho que iterar mais as equações. Indo para o espaço de Fourier, tudo que é derivada vai se tornar operador multiplicativo, né? Então, o gradiente é simplesmente colocar o K e a derivada temporal menos em ômega. Aí eu posso dividir por ômega, posso dividir por K2, né? Aqui não posso dividir por rotacional, nem posso dividir por V. Isso sobre derivada temporal, né? Fica complicado, porque esses objetos são locais. Então a gente vai para o espaço de Fourier, faz todo o procedimento, chega na equação que é a relação de dispersão. E aí a equação, essa equação aqui, que vai me dar origem à relação de dispersão, onde nós chamamos de determinante, né? Essa matriz toda aqui, ganhamos essa equação aqui. E o que é a equação origem, né, da relação de dispersão, no fundo, é a equação de onda do campo elétrico, por exemplo, do espaço de coordenadas, ou do espaço de configurações. Então fica como tarefa agora, né, para quem quiser fazer uma tarefa fora do que está aqui, que é a mesma coisa, trabalhando essas equações, né, agora, no espaço também de Fourier, no espaço de K, ômega K, tirar a equação de campo, a equação de onda para o campo magnético. E, claro, a relação de dispersão que vai sair do campo magnético vai ter que dar exatamente a mesma relação de dispersão que nós tiramos a partir da equação de onda para o campo elétrico. Então, fica como tarefa, né? Então, vou deixar aqui. A tarefa seria, né? A tarefa fica sendo, né? Através, né? Quer dizer, considerando, assim, iterando, né? Vou colocar assim, iterando, né? As equações de campo. Do espaço, né? Ômega K. Chegar, né? A equação de onda para o campo magnético. E eu ter a relação de dispersão derivada a partir da equação de onda para o campo E. Então,
de novo, vai ter um trabalhinho aí, mas que é mais simples fazer no espaço. Então, o que a gente faz? Tira as equações de campo, tira as equações de onda no espaço com ômega k. E depois volta no espaço com ômega Chegar a k. equação de onda das campo magnético. E reobter a relação de dispersão derivada a partir da equação de onda do campo elétrico. Essa relação de dispersão a gente tirou da equação de onda do campo elétrico. Então, claro, se eu fizer tudo o procedimento análogo do campo magnético, eu vou obter uma equação de onda diferente. A equação de onda do campo magnético não precisa ser a mesma da do campo elétrico, inclusive porque a divergência de B é zero, né? A divergência de B é sempre zero, como no caso de massa. Então, não vai aparecer o gradiente da divergência de B, vai aparecer outro, vai aparecer rotacional. Vai ter uma equação de onda em que vai ter rotacional, né? Então, o trabalho agora é refazer a equação de onda, né, para o campo magnético, a partir da equação de onda do campo magnético, que no fundo é essa equação aqui, do campo elétrico, né, que isso aqui é do campo elétrico, fazer uma análise. Equação de onda do campo magnético, equação de onda no espaço ômega k do campo magnético, chegar às relações de dispersão. Agora, a relação de dispersão vai ter que dar no final do dia dele, então é um cheque, né, quando derivar a relação de dispersão do campo magnético. A relação de fusão do campo elétrico magnético. A relação de dispersão as equações de onda são diferentes, mas a relação de dispersão é a mesma. Então, estou só chamando a atenção porque eu não tinha chamado muita atenção disso. É importante, às vezes, né? Agora, é uma equação de onda bem mais complicada. As equações de onda do campo elétrico magnético são diferentes. As do campo elétrico e do magnético são diferentes. As equações de onda não precisam ser iguais, como no caso de Massa. O Massa dá um invertido de E igual a zero, dá um invertido de B igual a zero. Aqui não precisam ser iguais. As equações não são e não serão iguais. Porém, as relações de dispersão obtidas, né, dessas equações de onda vão ser as mesmas. Eu faço uma pergunta. Quando você tem 4 campos, certo? Você vai ter um ômega que é uma calção comum para todos eles. Sim. Mas é daí que você tivesse um conjunto de 4 campos. Isso. Mas daí eu venho o fóton disso, eu quero a minha. Certo. Daí a relação do fóton, você tem que pegar a equação do movimento do fóton, estudar. Não. Ela sai daqui, ó. E vamos fazer isso agora. Então, esse ponto é importante, mas a tua pergunta vem exatamente aqui do cérebro da nossa aula. Né? Aqui, o que nós mostramos nesse caso em que a gente agrupou diferentes físicas, né? Como eu estou relacionando Martin, Bob-Podolsky e de Broglie-Proft. Até lembrar depois, né, por que o termo de qual é a particularidade, digamos assim, do termo de Bob-Podolsky? É que ele tem mais derivadas no campo elétrico. Aqui, nós vamos ver, ó, aqui nós temos uma derivada temporal. Aqui dentro nós temos 1 sobre C2 de D2 dt2. Então, tem 3 derivadas temporais. 3 derivadas temporais é alguma coisa cúbica na frequência. E aqui nós temos Laplaciano e gradiente. Laplaciano e gradiente. Então, isso vai dar alguma coisa que é do tipo kappa, né, kappa 3. Então, se nós tivermos um regime de ondas de altas frequências, o termo de De Broglie de Bob-Podolsky, ele domina sobre Max. Então, o termo de Bob-Podolsky é um termo que vai começar a ser relevante quando eu estiver trabalhando com frequências muito altas. Então, ondas eletromagnéticas de altíssimas frequências, né, elas vão estar mais próximas de Bob-Podolsky. E esse termo aqui domina. Max aqui, esse termo aqui, por exemplo, né, no caso de Max é DDT de E, então esse termo aqui é linear na frequência. Agora, com Bob-Podolsky aparece um termo de L2, frequência terceira. Então, se eu tiver frequências muito altas, né, esse termo pode acabar sendo dominante. Então, no limite de altas energias, o papel do Bob-Podolsky é direcionar mais o limite das altas energias. E o papel do De Broglie-Proft, que é como a gente já viu, é dar uma massa de fóton. Né? Vamos ver aqui agora. Agora, o que é quando a gente juntou essas 3 físicas, Maxwell, Podolsky e De Broglie-Proft, vamos dizer assim, numa descrição única, a gente ganha uma relação de dispersão que ela é fatorada. Então, na verdade, nós temos 2 relações de dispersão. Temos esse fator e esse fator. Então, para esse produto ser zero, ou, quer dizer, esse pode ser zero, esse pode ser zero, ou os dois serem zero simultaneamente. Por exemplo, se eu pegar a relação, nós temos existem 2 ramificações
da relação de dispersão. Vamos pegar a ramificação 1, que é essa aqui. Esse quadrado é igual a zero. Se esse quadrado é igual a zero, na verdade, a base desse quadrado é zero. Então, a primeira relação de dispersão que sai daqui é essa, então, 1. Vamos colocar aqui a relação de dispersão 1. Ela vai ser 1 menos L2D, que multiplica D, menos Psi, igual a zero. Então, vamos abrir um pouquinho mais essa relação de dispersão. Vai ficar D igual a menos L2D ao quadrado, mais D, menos Psi, igual a zero. Então, pode multiplicar aqui. Ficar por menos 1, menos mais. Bom, então, a gente, né, como eu estou pegando essa primeira relação de expressão, 1 menos L2D menos Psi igual a zero. Então, abrir essa expressão, menos L2D2, mais L2D2, mais D, fica menos D, menos Psi, fica mais Psi. Então, a frequência está aqui, ômega 2 sobre C2 menos K2 está aqui. Eu posso resolver essa equação do segundo grau para D. Então, vamos dizer, eu posso escrever o seguinte: D vai ser 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 L2 Psi. Lembrando que Psi tem dimensão de comprimento a menos 2 e esse cara aqui tem dimensão de comprimento. L2 tem dimensão de comprimento ao quadrado e esse Psi tem dimensão de comprimento a menos 2. Então, esse objeto aqui é adimensional, né? Sobre 2. Vou botar aqui no meio aqui. E aí o meio vai entrar aqui no quarto e aqui vai desaparecer. Então, eu peguei esse D, 1 mais ou menos, né? 1 quarto menos L2. Vamos pensar o seguinte, né? A raiz, né? Essa raiz aí. Então, tem duas raízes. Se esse termo que é L2 se for positivo, esse cara aqui vai diminuir de 4. Então, eu tenho essas duas soluções aqui. Então, D igual a ômega, então eu teria ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a 1/2 mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto, né? 1 quarto menos L2. Então, vamos pensar o seguinte: se L2 for 0 ou se for 0, eu vou ter ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a ou igual a 1, que vai ficar 1 quarto, vai ficar igual a 1, né? Quer dizer, uma coisa dimensional que está boa, perdão, estou errando aqui, perdão. Desculpa aqui, está errado, né? Errando a equação do segundo grau, hein? Olha só, eu tinha que dividir para vamos fazer isso, vai ficar D, 1 mais ou menos raiz quadrada de 1, isso aqui está o quê? 1 menos 4 L2 Psi sobre 2L2. 2L2. Esqueci de botar o L2 no denominador. E aí agora sim fica tudo. Ômega 2 sobre C2 menos K2 está aqui, você tem dimensão de comprimento a menos 2. Então essa equação aqui está toda com dimensão de comprimento a menos 2, tá tudo certo? Então vamos escrever de novo assim. Então D vai ficar 1 sobre 2L2, tá? Ficar acima de 2L2. E aí aqui que multiplica, vou botar assim, vou botar 1 mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 4 L2 Psi. Que é legal. Então, vamos ver o seguinte: se nós fizermos Psi igual a 0, então já vamos talvez ainda simplificar um pouquinho mais, né? Deixar assim, mais ou menos aqui. Se eu fizer Psi igual a 0, esse termo aqui desaparece. Né? Se eu fizer Psi igual a 0. E aí aqui vai ficar simplesmente 1 mais ou menos 1. Né? Então a gente vai ter D, vai ficar
né? E aí a gente vai ter aqui 1 mais ou menos, se eu fizer o psi igual a 0, 1 mais ou menos 1. Então eu vou ter uma relação de extensão que vai me dizer o seguinte: P igual a 1 sobre L2, se é o sinal for mais. E a outra vai ser D igual a 0, se o sinal for menos. Tá? Então, estou pegando só o primeiro fator, só a primeira relação de extensão. E aí, agora, se for 0, então estou ficando só com Maxwell e de Broglie e Maxwell e Podolsky. Então, essas raízes aqui vão ficar assim. Se é 0, vai ficar mais ou menos raiz de 1. Então, ficar 1 mais ou menos 1 sobre 2L2. Então, eu vou ter ômega 2 sobre C2 igual a 1 sobre L2 ou ômega 2 menos C2 igual a 0. Então, daqui vão sair dois. Deixa eu apagar isso aqui, posso apagar? Então, vão sair dois resultados daí. Então, já obtendo, por exemplo, então, se for T igual a 0, é ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a 0. Porque eu estou reobtendo o máximo. E depois, a outra relação é ômega 2. Aí eu volto com a dose. Ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a 1 sobre L2. Olha aparentemente uma massa efetiva. Então nós vamos ter ômega 2 igual a K2 vezes C2, multiplicando por C, mais C2 sobre L2. Então, vamos multiplicar por H, aí fazendo agora a correspondência com a relação a quaesquer corpuscular, multiplica por H cortado ao quadrado. H cortado ao quadrado. Ômega 2 seria energia ao quadrado. H cortado ao quadrado. K2 é o Q2. E aqui vai ficar C2, H cortado ao quadrado, C2 sobre L2. Aí a gente está vendo aqui a relação, né, de comprimento de onda de Broglie própria. Né? Então, L, então, comprimento de onda, vamos dizer, L igual a H cortado, sobre MC. Vamos lá, então esqueci do C2 aqui, H cortado ao quadrado, C2 sobre L2, né? Então, H cortado, vamos colocar aqui, então você que eu complemento H cortado sobre MC. Aqui seria então a massa, né? Seria a massa entre H cortado sobre MC. Então, H cortado, está aqui, deixa eu ver aqui, K2 igual a P2, C2. Eu vou interpretar esse termo aqui, isso, H cortado ao quadrado, C2 sobre L2, eu vou interpretar com a massa do fóton ao quadrado, C4. É o MC2 ao quadrado, né? Então, daqui eu tiro a massa do fóton. Eu tiraria uma massa do fóton, né? Que seria claro, M gama ao quadrado, vai ficar, dividido aqui por C2, então vai ficar por C4, vai ficar H cortado ao quadrado sobre L2C2. É isso que dá. Então, a gente tira uma massa efetiva. Então, Podolsky está dando uma massa efetiva para o fóton. E essa massa é inversamente proporcional a 1 sobre L. Se L for muito pequeno, essa massa é muito grande. Se L for muito grande, essa massa é muito pequena. Fisicamente, o que a gente espera? Que esse parâmetro L seja pequeno. Porque eu espero que o Podolsky ela seja válida no limite de altas frequências, ou seja, baixos comprimentos de onda. Então, eu espero esse L pequeno e vou ter uma massa do fóton, seria uma massa do fóton grande, né? Seria um fóton supermassivo. Mas assim, o que eu estou querendo dizer, o importante daqui, é que essa relação de dispersão, ela está me dando duas ramificações. Nós estamos estudando primeiro essa ramificação aqui. E aí, no lugar dessa ramificação, colocando de Broglie própria igual a 0, vou ficar só com Maxwell e Podolsky, né? Eu faço essa operação. Posso psi igual a 0. Então, ganho aqui, quer dizer, essa relação aqui está envolvendo tudo, né? Maxwell, Podolsky e de Broglie própria. Aí agora eu tirei de Broglie própria, só que eu me pede. E aí a gente ganha a presença de um fóton massivo, tem um fóton de massa zero, então o Maxwell tradicional, mas aqui está uma relação que envolve um fóton massivo. Tá? Então isso foi o psi sendo zero. Se eu zerar o Podolsky aqui, né, o L2 sendo zero,
Se eu zerar o Bob, agora então, nessa relação de expressão, se eu zerar o Bob Podolsky, se eu zerar o L, tirar o parâmetro L, eu vou ter D menos C igual a zero. Então, vou botar agora. Então a gente estudou. Estudamos a primeira relação de extensão para de Broglie próprio igual a zero. Então, ganhamos aquela massa de Bob Podolsky. Agora, vamos olhar essa relação se o L for zero. Se o L for zero, eu vou ter D menos C igual a zero. Ou seja, ômega 2 sobre C2 é igual a K2 mais C. Aí multiplico tudo por C2 e multiplico agora por H cortado ao quadrado. Então vai ficar é 2 igual a P2 C2 mais C, vamos dizer, H cortado ao quadrado, C2 C. E aí eu vou interpretar essa contribuição aqui como sendo a massa de fórmula ao quadrado C4. Então daqui a gente tira uma massa de fórmula, né? Então está M2C4, vai ser que vai ficar H cortado vai ficar a massa de fórmula ao quadrado, vai ficar H cortado ao quadrado, vai ficar igual a MC4 dividido por C4, H cortado ao quadrado, massa H cortado ao quadrado, C sobre C2, né? Sobre C2, então vai ficar a massa de fórmula, então vai ser isso mesmo, H fica H cortado ao quadrado, C2, C. Deixa eu ver só uma coisinha, exatamente, esse aqui tem dimensão de energia vezes comprimento, esse cara aqui é comprimento dos dois, ele está com a dimensão de energia certinha. Então a gente tirou isso aqui, M2C4, igual a isso aqui, vai ficar M gama ao quadrado, vai ficar H cortado ao quadrado, C sobre C2. Né? Então tá, e aí a gente pode pensar que posso ficar M2, MC2, M2C2 sobre H cortado, então tá aqui, vou chegar à relação exatamente. E aí eu vou ter isso que eu vou interpretar como comprimento de onda de Compton dessa forma assim. Então, de Broglie própria está dando essa massa efetiva fora. Podolsky dá essa massa efetiva fora. Tá? E, claro, a gente fez já no caso de Broglie próprio e Podolsky, como é que fica a relação. Então, no caso de Broglie próprio e Podolsky, nós tínhamos obtido aquela relação que eu já apaguei. Resolvemos essa equação no segundo grau em D. Né? E aí tiramos ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a alguma coisa. Então, só deixa eu voltar aqui um minutinho, que aí a gente vê como Podolsky e de Broglie próprio preferem. Vamos voltar a essa relação aqui, que ela tinha ficado assim, ó, L2, D2, menos D, mais C, igual a zero. Então, isso nos deu V igual a 1, mais ou menos, raiz quadrada de 1 menos 4 L2C sobre 2L2. Tá? Então, aí a gente vê que Bob Podolsky e de Broglie próprio estão interferindo nesse termo aqui, que é adimensional. O total no final do dia é adimensional. Então, tenho essa relação. Então, eu posso daqui ver como é que fica a questão da massa. Então, eu vou ter ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a, vamos botar, o que seria mais vantagem fazer? Vamos botar 1 sobre 2 L2, vamos isso. Sobre 2 L2 e multiplica 1 mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos 4 L2C. Observando, né? Então, e aí a gente daqui tira a relação da frequência. Então, a gente pode tirar que ômega 2 é igual a K2C2 mais C2 sobre 2L2 e aqui 1 mais ou menos raiz quadrada de 4. 1 menos 4 é 12, 1
4 L2C. Vamos supor, se L2 e C forem ambos, né, parâmetros positivos, esse número aqui é menor que 1, então esse 1 menos esse 1 também é uma coisa positiva. Então eu tenho, né, duas frequências aqui. A gente pode tirar uma frequência, né, que vai estar associada ao 1, né, e depois a outra frequência aqui. A gente pode até pensar também o seguinte, né, observar que no limite de L tender a zero, né, é natural, a gente pode dizer a massa se torna infinita. Claro, se L é muito pequeno, se forma com uma massa muito grande. Isso é característica de Podolsky. A massa é inversamente proporcional ao parâmetro L. Mas então o que a gente observa, de qualquer forma, é que aparece, né, uma massa efetiva aqui. Na verdade, a gente pode falar de duas, né? Quer dizer, nós temos dois tipos de relação de massa aqui. Porque a questão é, mas afinal de contas, quem é a massa verdadeira do fóton? Então, isso não vai ficar imediato, isso é uma coisa importante da relação de dispersão e depois da análise das configurações de onda. Porque quando a gente está falando das relações de dispersão, a gente está pegando uma onda plana geral, sem analisar, por exemplo, a polarização. Então, se a gente agora, como a gente no caso anterior, nós aprendemos que quando a gente considerou a relação de dispersão geral, a gente tinha uma configuração. Quando nós começamos a considerar ondas, digamos, ondas circularmente polarizadas, a relação de dispersão ela fica mais simplificada. Então, essa relação de dispersão aqui, ela está dando duas massas efetivas. Então, isso significa que vai haver ondas eletromagnéticas que vão se propagar, né, com uma relação de dispersão diferente da outra. Ou seja, é como se um tipo de propagação a massa do fóton é 1. Para outro tipo de onda, a massa do fóton é outra. Eu tenho mais de um fóton. Eu vou ter mais de uma relação de dispersão mostrando fóton massivo. Seja o sinal mais. Claro, sempre imaginando que L2C, quer dizer, que essa raiz aqui é positiva, né? Que esse L2C vai ser sempre um número bem menor que 1. Porque a gente imagina que o parâmetro Podolsky seja muito pequeno, e se a gente está falando de um fóton massivo, a massa do fóton é muito pequena. Então, L2C é um parâmetro pequeno. Então, a gente pode sempre imaginar que essa raiz aqui vai ser sempre a raiz de um número positivo. Né? Claro que, se L2C é maior do que 1, que esse 4 L2C for maior do que 1, eu vou ter um número puramente imaginário aqui como raiz. E aí eu vou ter uma frequência ao quadrado que é imaginária. Ou seja, a frequência imaginária é a onda evanescente. Então, a gente está vendo que tem várias possibilidades para analisar. Mas a gente está sempre imaginando que esse parâmetro aqui, ambos são pequenos. Então, que essa raiz aqui vai ser sempre a raiz de um número positivo, essa raiz vai dar sempre um número real menor do que 1. Então, eu tenho mais de uma, quer dizer, mais de uma frequência, ou seja, mais de um fóton massivo. Isso vai depender do tipo de onda que está se propagando. É essa coisa que a gente depois tem que analisar. Porque essas equações aqui, quando a gente abriu essas equações, né, em termos de ondas planas, a gente não fez a análise ainda das configurações de onda. E aí a gente vai poder ter onda circularmente polarizada, elipticamente polarizada, linearmente polarizada, e as diferenças de ondas vão incidir também no índice de refração, e nesse sinal mais ou menos aqui, é bem característico de que nós estamos falando de uma situação de birrefringência. Nós não mostramos ainda a birrefringência, porque nós pegamos ondas circularmente polarizadas com circulações, com polarizações opostas e mostramos que as velocidades de fase e os índices de refração são diferentes. Mas assim, isso já é um alerta de que deve ter birrefringência. Então, essa relação de dispersão aqui está lidando com uma situação. E aí a gente se pergunta, a onda está se produzindo, isso tudo é vácuo. Nós não introduzimos meio material aqui. Né? Tudo que está aqui é o vácuo de uma QED, uma eletrodinâmica mais, nesse caso, a eletrodinâmica clássica, né? De uma eletrodinâmica mais estendida, no sentido de que eu tenho outras contribuições. Isso enriquece, né, o que seria o vácuo. Então a gente vai ter as ondas eletromagnéticas, dependendo da sua configuração, elas vão ter vácuos distintos. Né? Então, se ela obedecer, então a gente viu uma solução, no caso de, por exemplo, do psi ser zero, a gente tinha como solução ou a frequência era obedecer a relação de dispersão de Maxwell, que é uma relação sem dispersão, ou obedecia a relação de dispersão no fóton massivo. Então,
Eu tenho essa relação de dispersão, ela está me dizendo que eu tenho essas possibilidades. Então, dependendo do tipo de onda que vai se propagar, ela vai ver um vácuo ou vai ver outro vácuo. No caso de massa, ela vai ver o vácuo tradicional, o vácuo vazio, ela não vai ver uma estrutura de vácuo. No caso de de Broglie e Proca, no caso de Podolsky, ela já vai ver, o vácuo vai estar dando uma certa, vamos dizer, uma certa inércia para a propagação da onda. Tem uma massa de fora. Não tem campo de Higgs, né? Mas tem uma massa fora de fora. Então, quando a gente modifica as equações de massa, no vácuo, a gente está, de uma certa maneira, dando a possibilidade de ter diferentes, quer dizer, a teoria incorporar diferentes vácuos. As ondas vão sentir o vácuo de forma diferente. Então, essa é a nossa dispersão única. Aí agora, pode falar aí. Vamos dizer, a massa, ela está sempre ligada à energia. Sim. Se você tem diferentes massas, você poderia interpretar também que é por causa que não pelo tipo de onda, mas energia diferente de onda. Não, eu não diria que você tem tanta energia, porque quando a gente fala de onda, a gente fala de intensidade, aí está ligado à energia. Eu diria que a gente está indo para a versão, quando a gente fala de massa, a gente está indo para a versão corpuscular. Então, a gente está falando, na versão assim, corpuscular da onda, né, usando o de Broglie, né, o conceito de Broglie, da relatividade, eu estaria falando de quanta de diferentes massas. Né? Eu tenho mais de um quanto associado a essa radiação. Eu posso ser quanto de uma certa massa, como posso ser quanto de uma outra massa. Certo? Tem massas distintas. Então você encontrou diferentes massas. Sim. E daí cada uma tem um quanto. Cada onda que tem, essas ondas seriam, na versão corpuscular, seriam quantas distintas. Tem mais de uma. Porque, na verdade, né, quem já tem uma certa visão. Eu ouvi falar por aí, internet. Eu vi em internet, só dizendo que transforma a onda em quanto. Sei. Já ouviu falar isso? Já ouvi falar. Então seria mais ou menos isso. Seria mais ou menos isso, Você vai olhar a onda, sob o ponto de vista, quer dizer, você tem uma onda eletromagnética, né, contínua, né, você pode ver o número de fótons por unidade de volume. Pela energia da onda, né, e pela frequência da onda, você sabe a energia da onda, sabe a intensidade da onda. Então, você tem a intensidade, a energia por unidade de área, tempo, né? Então, você pode tirar, por exemplo, a energia da onda em um certo volume. Isso te dá, então, aí como você sabe a frequência da onda, você sabe a energia dos fótons. Você pode estimar o número de fótons, né, por uma certa unidade, um certo volume da onda, né, um certo volume do espaço. Você pode tirar uma densidade de fótons associada àquela onda. Agora, você pode ter uma onda que você pode. O que significa isolar um único fóton? Né? Para isolar um único fóton já é uma coisa mais complicada, mas já se faz isso. Você já tem tecnologia para isolar um fóton. Agora, o que eu te pergunto normalmente é o seguinte: quando você tem 4 campos, certo? Você vai ter uma relação de expressão, um nome. Isso, é uma relação de dispersão. Exato. Tem uma relação de dispersão para o conjunto todo. O conjunto todo. Isso. E daí, quando essa massa é a massa de quem? Não, essa massa, isso é importante. Quando você tem esse conjunto de campos, você primeiro, para poder dizer essa massa é de quem, você tem que pegar uma onda específica. Vamos pegar uma onda circularmente polarizada com essas características aqui, tal amplitude. Aí você vai olhar, você vai tirar a relação de dispersão específica para aquela onda. E aquela relação de dispersão vai te dizer, essa onda, ela leva uma massa efetiva que é de tanto. Aí se você pegar uma outra onda, você vai poder você vai chegar a uma relação de dispersão que não é a mesma que a anterior, mas que vai te dar também uma outra massa. Então, você tem que saber quem é a configuração de campos que você está projetando, que está se propagando, qual é a característica, vamos ver, qual é a configuração específica de onda que está se propagando e tirar a relação de dispersão daquela onda. Porque essa relação de dispersão aqui é geral, ela está pegando é zero. A gente pegou uma equação, por é zero. Agora, esse é zero é o quê? Tem parte real, tem parte imaginária. Então, esse é zero, ele pode estar descrevendo um campo elétrico polarizado, ou campo elétrico com 3 componentes, porque aqui a gente tem, inclusive, onda longitudinal, por causa do de Broglie e Proca.
Então você pode ter uma onda que tem uma onda longitudinal, ou uma onda transversal circularmente polarizada, ou uma onda transversal linearmente polarizada. Eu acho que seria interessante nesse exercício, não vai dar para fazer isso hoje, né? Mas na próxima reunião, próxima aula, a gente pegar, que seria interessante fazer, vamos pegar uma onda específica, vamos pegar uma onda plana específica. Claro, qualquer onda plana que eu colocar vai ter que satisfazer a relação, vai satisfazer essa relação de dispersão mais complicada, vai ser solução dessa equação de dispersão, mas ela vai ter uma equação de dispersão mais simples dela, como a gente fez no caso anterior. A gente tinha uma relação de dispersão, no caso que a gente estudou anteriormente, né, da eletrodinâmica, que era planar com Einstein. A gente depois pegou uma configuração, não foi eletrodinâmica, é isotrópica. A gente pegou uma configuração em que o vetor de anisotropia era ortogonal ao campo magnético, era ortogonal à direção da anisotropia. O campo magnético, a gente pegava o vetor de anisotropia paralelo, né, à direção de propagação da onda. Então eu pegava a onda e o vetor de anisotropia, quer dizer, eu tenho uma anisotropia no espaço. Eu vou estudar as ondas que se propagam na direção desse vetor de anisotropia. E aí isso nos deu, a gente então tirou uma onda circularmente polarizada que tinha uma relação de dispersão mais simples do que a relação de dispersão geral. Mas claro, as soluções dessa relação de dispersão são as soluções da relação de dispersão geral também. Então vamos fazer isso aqui, porque aí isso vai ficar claro, a tua pergunta vai ficar mais clara. Eu vou pegar uma configuração especial de onda. Vamos pegar essa onda plana com esse campo elétrico, com esse campo magnético, com esse φ, com esse A. Vamos colocar tudo naquela equação. Aí vamos abrir essa equação para essa onda. E aí a gente vai tirar a relação de dispersão específica para essa onda. Claro que essa relação de dispersão está embutida nessa, mas essa aqui é muito geral. Você não vê, cara, você não sabe de que onda você está falando aí. Cadê a polarização? Você não vê aí. Você está tirando uma relação de dispersão que é de todas as possíveis ondas. Agora, você vai encontrar. Se você tiver então 4 campos, você teria que vai ter uma relação de dispersão geral. Geral, que vai te dar muita informação. E daí naquela pode ser que seja um produto. Isso. E daí você vai começar a tentar pegar. Agora, casos especiais. Agora, fisicamente tem que ter uma relativização para cada uma das partículas. Aí sim, exatamente. Para cada partícula cada partícula vai ter a sua relação. Ela está saindo de uma certa relação de dispersão. Isso mesmo. Então, vamos olhar agora essa relação de dispersão de dor. Observe o seguinte. Aqui eu tenho esse K2 aqui. Se a gente quiser pensar, o que é essa relação? Bom, o que é essa relação de dispersão aqui vai imitar? Está claro aqui, é uma equação. Eu vou ter esse D aqui no denominador. Então, quando eu ter isso aqui igual a zero, né, eu posso multiplicar toda essa equação por D. Então, vamos dizer, essa relação de dispersão, eu vou multiplicar, vai ficar assim, 1 menos L2 D2 menos CD. Vou colocar assim. Mais 1 menos L2 D vezes D menos C, tudo isso aqui vezes K2. Olha, estou colocando então essa segunda relação de dispersão, essa segunda ramificação. Multipliquei tudo por D. Então ficou um D2 aqui, CD aqui, multipliquei por D e multipliquei por D. Tudo isso vezes K2. Então, agora eu tenho uma equação, que a gente está observando bem, ó, ela é de terceiro grau em D. Aqui eu tenho um tempo quadrático em D. E aqui eu tenho um tempo linear em D. Então nós temos uma equação que vai ter a seguinte estrutura. Ela vai ter um termo cúbico em D. Depois vai ter um termo quadrático em D. Aqui um termo linear em D. Aqui outro termo quadrático em D. Né? Isso, aqui eu vou ter D2, certo? E aqui eu vou ter, aqui eu vou ter L2, D2, menos L2, D2. Aí está tudo em dimensão correta. Então você pode checar a dimensão para não fazer besteira. Então a gente vai ter um termo aqui que vai ser D ao quadrado. E aqui eu vou ter um termo que vai ser L2, menos L2D. Está com a dimensão certa. Sim. Então esse termo aqui, a dimensão tá. Esse termo aqui tem dimensão de 3, tem dimensão de 5,
L2, tá certo, o L2, né? L2D2, né? L2D é adimensional. Então tá certo. Então vai ficar L2D, ou seja, D, esse termo. Porque está multiplicando K2, eu estou esquecendo disso. Bom, mas o que é importante? Está toda dimensão, está toda certa. Eu quero chamar a atenção. Aqui, nós tínhamos uma equação que era quadrática em D. Aqui, nós temos uma equação que é cúbica em D. Então, se ela é cúbica em D, ela vai ser o quê? Ômega 6. D é ômega 2 sobre C2 menos K2. Então, eu tenho uma relação de dispersão que vai ser cúbica. Né? Vai ser, na verdade, na frequência, ela é uma equação em C, sexta potência. Então, por exemplo, eu posso pegar essa relação aqui, tá? Aqui aberta, né? Posso escrever um polinômio de D. Então, nós vamos ter L2, D3, vamos ter um termo em D3, vamos ter um termo em D2, um termo em D. Aqui é a mesma coisa, um termo em DK2 e um termo L2, D2, K2, um termo em C2. Então, esse termo aqui está todo multiplicando K2. Então, se a gente for pensar na versão corpuscular, ou seja, vou tirar o quanto associado a essa radiação que está satisfazendo essa relação de dispersão. Aí, se eu estou falando um quanto, né, de uma partícula material agora, eu posso ir para o referencial de repouso dela, se ela não tiver massa zero. Faço K igual a zero. Então, se eu olhar essa relação de dispersão para K igual a zero, esse termo morre. E aqui eu vou ter o K igual a zero aqui dentro também. Então, essa relação de dispersão ela vai estar me dando o seguinte: 1 menos L2 ômega 2 sobre C2. Então, o que vem aqui. Estou colocando K igual a zero. E multiplica ômega 4 sobre C4, que era esse D2. Menos Si ômega 2 sobre C2. Então, estou pegando a relação, a segunda ramificação, estou pegando o caso assim. Tem um pouco termo aqui que é multiplicado por K2. Claro, se eu quiser tirar a relação de dispersão completa, eu não vou jogar esse termo fora. Eu vou pegar essa equação aqui, que é uma equação de terceiro grau, cúbica em D, e vou escrever essa expressão aqui, uma equação cúbica, que vai ser até chata de resolver, porque ela é cúbica em D, mas ela tem um termo linear em D, que é uma equação cúbica completa. Ela tem termo D3, D2, D e um termo independente de D. Claro, a gente sabe resolver uma equação cúbica, sabe? Dá aquelas raízes complicadas, a gente pode fazer. Então, não estou muito interessado nisso nesse momento. Então, vamos olhar no caso que, se eu quiser olhar essa onda aqui, essa relação de dispersão, ela está me dando alguma massa? Se ela está me dando uma massa, vou supor, sim, eu quero extrair uma massa efetiva. Se eu for extrair uma massa efetiva por quanto associado a essa radiação, eu vou para o referencial de repouso desse quanto, seria massivo. Então, K igual a zero, H cortado K igual a zero, é momento igual a zero, vou para o referencial de repouso. E aí eu vou escrever essa relação aqui sem esse termo e sem o K que está aqui dentro, que é ômega 2 sobre C2 menos K2, então o referencial de repouso. Então vai ficar 1 menos L2 ômega 2 sobre C2. Aqui vai ficar ômega 4 sobre C4 menos C ômega 2 sobre C2 igual a zero. Então essa relação de dispersão, ela vai dar. Então eu posso tirar o ômega 2 sobre C2, eu tiro fora, né? Pegar uma raiz já. E aqui é ômega 2 sobre C2. Então, por exemplo, se o Podolsky for zero, eu vou ter essa relação de dispersão que vai me dar exatamente a massa daquele fora. Vai ficar ômega 2 sobre C2 igual a Psi. Ou seja, ômega 2 é igual a Psi C2. Ômega 2 por H cortado, e isso aqui vai estar associado à energia de repouso, ou seja, à massa de repouso. E se eu mantenho esse termo fora, eu vou ter uma equação que vai ser a seguinte: vai ficar quadrática em ômega 2 sobre C2. Então eu vou ter um termo ômega 2 sobre, vai ser aquela relação de dispersão que a gente já tinha, que vai dar L2 ômega 2 sobre C2 ao quadrado menos ômega 2 sobre C2 mais Psi. Eu vou tirar exatamente as mesmas massas de repouso que já estavam nessa relação. Então, se eu quiser saber quais são as massas que estão nessa relação de dispersão aqui, a gente vai chegar à conclusão de que elas são as mesmas massas que estão nessa ramificação da relação de dispersão. Então, as massas já estão todas descritas aqui e as mesmas massas aqui.
Então, agora, você estava falando, eu tenho diferentes massas. Essas diferentes massas vão corresponder a quanta diferentes. Mas esses quanta diferentes vão estar associados a ondas diferentes. Então, é como se eu tivesse... A gente que está acostumado a trabalhar com teoria de campo, né, em termos de derivadas superiores, a gente, do propagador, a gente tem mais de um polo. Ou seja, no propagador eu tenho mais de uma massa. Né? E é exatamente o que a gente já falou na terceira aula, que a relação de dispersão que a gente estuda aqui na versão ondulatória, ela está ligada ao polo do propagador. Quer dizer, o propagador, uma forma esquemática, né, como se o propagador ou a função de Green, não importa, ele é 1 sobre a relação de dispersão. Então, o que é zero da relação de dispersão é polo do propagador, que é 1 sobre 0. Então, quando eu tiro os zeros da relação de dispersão, eu estou tirando os polos do propagador. Na teoria de campos, a gente interpreta os polos do propagador como sendo as massas das partículas associadas àqueles campos. Então, o que é zero na relação de dispersão é polo do propagador. Mas aqui o que a gente está vendo, o que é zero na relação de dispersão, eu vou associar a massas dos quanta. E aí é exatamente a noção que a gente tem. O que zero aqui, quer dizer, as massas que estão aqui são os polos do propagador. Então bate a coisa que a gente está falando, a relação você aí usando pleonasmo, né? A relação entre a relação de dispersão e o propagador é que os zeros da relação de dispersão correspondem aos polos do propagador. Se eu olhar isso aqui do ponto de vista agora de uma teoria de campos quânticos, né? Propagador livre, os polos são os zeros da relação de dispersão. Então nós temos isso aqui. Então, as massas são as mesmas. Pode falar. Mas acontece que você, na relação de dispersão, você encontra massas que você não tinha visto. Isso. Você não tinha percebido, exatamente. Você sabe que elas devem estar lá. Hein? Você sabe que as massas devem estar lá. Por quê? Porque eu trouxe parâmetros de dimensão de comprimento. Esse parâmetro tem dimensão de comprimento a menos 2 e esse parâmetro R. Você diria que no propagador já teria esse... Teria. Exato, isso tudo vem do propagador. Quer dizer, o propagador, ele vai... O propagador que tinha um polo, isso. Vai ter uma relação de dispersão. Exatamente. Aquele polo do propagador é o zero da relação de dispersão. É a massa, é a partícula massiva da relação de dispersão. Deixa que eu estou indo devagar. Eu tenho um marco sobre o copo. Isso. Então eu tenho um foto massivo. Foto massivo. Sobre cada um. Isso, exatamente. Bom, agora eu vou olhar a relação de dispersão. Se eu estivesse olhando a relação de dispersão daquele marco sobre o copo, isso. Eu iria ter só ia ter 50 não ia ter. Ia ter uma. Ela é simples. É uma relação de dispersão única, ela não tem ramificação. Você tem múltipla, daí quando você tem isso aí. Isso. Assim mistura lá. Isso. Mas lá também você teria um polo, que também pode ser um sobrecador do isso. Exato. Enfim, você teria. Por exemplo, só para a gente dar uma finalizada aqui, vamos supor, porque às vezes essa eletrodinâmica de Febroy-Prova é um pouco mais popular, a eletrodinâmica de... Mas aí você teria, vamos dizer, se Einstein falou que é igual a MC2, sim, você estaria falando que a massa, ela se transforma em campo elétrico. Quando você tem um M2, vai ser função de campos elétricos, de todo mundo eletromagnético. Não, quer dizer, essa massa que está aqui, ela não é função dos campos, essas massas que nós estamos obtendo aqui, elas estão dando em função dos parâmetros. A gente está obtendo massas em função de L e em função de Xi. Ela não entra com os campos. Como, por exemplo, na eletrodinâmica mesotrópica, que a gente falou de que era o fluxo físico, a massa de forma que a gente tinha, ela estava ligada ao módulo daquele vetor de anisotropia. Então, quer dizer, as massas elas vão estar aparecendo relacionadas a parâmetros que têm dimensão de comprimento. O comprimento é menos 1. Eu tenho que trazer alguma
alguma escala de comprimento. Aí quando eu trago alguma escala de comprimento, eu posso estar dando essa massa. Nenhum dos casos assim, que você já estudou, viu, tem a massa dependendo dos campos elétricos. Pode acontecer. Se você tiver uma elerodinâmica não linear, que vai ser o objeto de nossas discussões, quando a gente tirar as relações de dispersão para eletrodinâmicas não lineares, existe a possibilidade de a gente ter massas que dependam dos campos elétricos de fundo, dos campos magnéticos, eletromagnéticos de fundo. Então eu tenho um campo eletromagnético, é como se tivesse assim, um laser, um raio de laser, feixe de laser, está se propagando numa região do espaço, um vácuo, onde tem um campo magnético. Nesse vácuo, não é um vácuo puro, é um vácuo em presença de um campo magnético. Aí, nesse campo magnético, nesse vácuo com um campo magnético, eu jogo uma onda para se propagar. E aí, essa onda, ao se propagar, ela vai, se eu tiver uma descrição não linear, ela vai interagir com esse campo magnético. E aí, a onda do laser, ela vai interagir. Bom, isso aí a gente já sabe, o efeito Faraday, por exemplo, é isso. A presença de um campo magnético externo modifica o plano de polarização da onda. Mas mais do que isso, a gente pode aparecer, dependendo da situação que a gente colocar, eu posso gerar uma onda com forma a partir de um campo magnético externo. Se ele não for uniforme, por exemplo, se ele não for homogêneo, ou se ele for dependente do tempo, eu posso gerar a onda. Ao se propagar, ela se encontra com esse campo magnético de fundo, que é variável, e ela pode dar uma freada, como se tivesse agora propagando de forma massiva. A gente pode discutir isso. Vamos fazer, discutir isso. Então agora. Mas eu digo assim, pode falar. Se você tem a massa do campo eletromagnético, você está unindo Einstein com Maxwell. Vamos dizer assim, de uma certa maneira, assim, você tem uma massa inercial, né, que está ligada ao campo. Como digamos, o mecanismo de Higgs é isso, né? Você está ligando uma massa não a um campo eletromagnético, você liga uma massa a um campo. Nesse caso, né, o mecanismo de Higgs é o campo de Higgs. Então você obtém aquela massa, a massa do C0, a massa do W, né? Ela está ligada à constante de acoplamento de gauge, né? No valor esperado do vácuo do Higgs. Então isso aqui, você tem uma massa que é gerada por um campo. Que campo? O campo de Higgs. Agora o que a gente está falando eu posso gerar uma massa por fóton, que é função de quê? De um campo eletromagnético externo. Bom, vamos chamar isso aqui. Isso começa, José, a quebrar um pouco. Existe um conceito muito forte de física que é massa inercial, né? Sim. Existe um conceito assim forte que é energia, né? Se você conseguir fazer a massa, vamos dizer, a partir de campos, sim. O Higgs, acho que não sei se não tem. Você não gosta do Higgs, eu só estou dizendo o seguinte: com o mecanismo de Higgs, a gente já tem um exemplo de massa dependente de campo. Se você conseguir fazer massa dependente de campo eletromagnético, isso eu acho um resultado assim, que você está dizendo. Interessante, você tem, eu vou dizer, a essência da natureza que a gente aprende é campo. O campo tem que ter, aí segundo dia, você tem que gostar de divergência. Exatamente. De campo. Então, se uma emergência de campo você é massa, aí você já está com uma coisa que é frequente. Então, você está mostrando uma coisa a mais. Certo. Se você conseguisse chegar no campo. Certo, interessante. Vamos discutir isso aqui ao longo das nossas, reuniões sobre a eletromagnética. Então, estou pegando um caso particular agora. Eu vou trabalhar um pouquinho, né? Vou botar aqui que é Maxwell e Bob Podolsky. Eu gosto de afirmar isso. Na literatura, quando se fala de Bob Podolsky, não se fala de Maxwell. Mas eu gosto de manter Maxwell, porque eu acho que Maxwell está no 1. E o Bob Podolsky é uma questão só de, vamos dizer assim, de semântica. Bom, mas se eu tiver, vamos eliminar o de Broglie e Proc. Então esse termo aqui desaparece. Então nossa relação de dispersão está mudando. 1 menos L2D vezes D. Vezes agora o termo que está C igual a 0. Só vai ficar 1
menos L2D vezes D, mais esse termo que desaparece também, 1 menos L2D K2 igual a zero. Então isso aqui é Maxwell como Podolsky. Bom, então aqui, ó, eu tenho esse 1 menos L2D aqui, tenho esse 1 menos L2D aqui, tenho esse 1 menos L2D aqui. Então eu posso fatorar completamente esse 1 menos L2D. Então eu vou ter 1 menos L2D, e aí aqui vai multiplicar o que? Vai multiplicar D mais 1 menos L2D, D mais 1 menos L2D, mais K2. Vou botar assim. Então, isso aqui, ó, certo, né? Então, essa relação aqui está mudando D. Eu tenho D, que é ômega 2 sobre C2, menos K2, mais K2 vai entrar aqui, certo? Então, vai ficar ômega 2 sobre C2, aqui eu vou ter esse D aqui, eu vou ter aqui. Só estou eliminando só, exatamente. Estou eliminando que fica 1 menos L2D vezes D. E aqui eu vou botar 1 menos L2D vezes D. Esse cara aqui foi embora. Mais. Esse aqui foi embora também. Então, 1 menos L2D K2. Então, eu tenho esse 1 menos L2D, eu posso fatorar. Posso tirar esse 1 menos L2D daqui. Eu vou tirar esse 1 menos L2D daqui. Aí vai ficar 1 menos L2D ao quadrado. Assim. Aí vai ficar assim. Deixa eu fazer de novo, eu apaguei o último de via. Pera aí, vamos só colocar o psi a zero aqui. Então, o primeiro termo vai ficar 1 menos L2D ao quadrado, psi igual a zero. 1 menos L2D que multiplica D. Então, psi igual a zero. Ao quadrado, ao quadrado. É esse termo aqui. Aí vamos ver agora para esse termo aqui. 1 menos L2D vezes D. Psi igual a zero. Mais 1 menos L2D vezes K2. Tudo isso é igual a zero. Eu vejo só o psi igual a zero. Então, só eliminando o integral. Então, esse 1 menos L2D sai daqui. Então, esse 1 menos L2D sai daqui. E aqui vai ficar 1 menos L2D, a terceira potência. E aí eu vou ter o D2. E aqui eu vou ter, vai sobrar para mim D mais K2. Então, isso que está aqui dentro dessa chave vai ficar ômega 2 sobre C2. Então, tudo isso é igual a zero. Ômega 2. Então, eu não vou, esse aqui eu posso jogar, posso cancelar, porque eu nunca vou pegar a frequência nula. A frequência nula é a frequência trivial. Então, esse termo está descartado. Então, eu tenho duas possibilidades aqui. Ou D igual a zero, D2 é igual a zero. Eu tenho dois fatores aqui, D igual a zero, ou esse fator aqui, 1 menos L2D igual a zero. D igual a zero é Maxwell, ômega 2 sobre C2 menos K2. Aqui está o puro Maxwell. E 1 menos L2D igual a zero, essa relação de expressão que já é menos trivial, já não é Maxwell, é D igual a 1. Então eu tenho duas opções, D igual a zero, que é Maxwell, ou tenho essa solução aqui. Mas essa solução aqui é o Podolsky, que é D igual a 1 sobre L2. Então, D igual a zero, Maxwell ômega 2 sobre C2, ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a zero, Maxwell, então não tem massa, não tem um forte massivo. E aqui eu tiro o Podolsky, que vai ser ômega 2 sobre C2 menos K2 igual a 1 sobre L2. Né? Se a gente quiser, a gente pode dizer, quem já conhece a notação covariante, sabe que eu posso representar o vetor K'M, que é o K2, esse K2 aqui é K'M, né, espaço de hipótese. Então eu tenho K2 igual a 1 sobre L2. Esse K2 aqui é isso aqui. Ômega 2 sobre C2. O K'M está aqui, mas eu estou colocando dessa forma. Ou seja, aqui a gente vê claramente a presença do foco massivo. Vamos lá.
massa, né, ligada a 1 sobre L2, 1 sobre L. Então, se eu tiver excluído o de Broglie e Broca, a eletrodinâmica de Maxwell-Podolsky, né, Podolsky, ela tem duas soluções de relação de dispersão. Ela vai me dar Maxwell, então eu tenho um vácuo, certas ondas vão experimentar um vácuo puramente maxwelliano, vácuo vazio, mas outras ondas vão experimentar um vácuo, vão ver uma polarização do vácuo menos trivial, elas vão ver um foco massivo. Então, tem certas ondas que vão se propagar com essa relação, ômega 2 igual a K2 C2 mais C2 sobre L2. E aí, claro, eu posso tirar uma velocidade grupo aqui, né? Então, nesse caso, vai ter, deixa eu apagar aqui, né? No caso do Podolsky puro, né? O vácuo de Podolsky, vamos dizer assim, as ondas que vão experimentar a relação de dispersão do Podolsky, se eu quiser tirar a velocidade de grupo, você vai ficar 2 ômega de ômega, diferencia. Vai ficar 2 módulo de K, D módulo de K. C2. E aí, a outra é zero, que eu tenho que é constante. Então, eu tenho D ômega dk, que é a velocidade de grupo, né? Vai ficar, os dois vai cancelar, vai ficar ômega, vai ficar ômega sobre módulo de K. Só que o ômega agora, né? Ômega é o quê? Ômega para nós é raiz quadrada de K2 C2 mais C2 sobre L2 e sobre o módulo de K. Então eu posso, se quiser, posso jogar esse módulo de K aqui para dentro. Então vai entrar um módulo de K ao quadrado que vai cancelar esse termo aqui. Posso botar esse C2 em evidência, vou botar o C aqui fora. Então vai ficar 1 mais 1 sobre L2 módulo de K ao quadrado. Então, vou botar aqui mais quadrado. Raiz quadrada de 1 mais 1 sobre L2 módulo de K ao quadrado. Então a gente começa a ver uma velocidade de grupo, né? Que vai ser o módulo de K. Né? A velocidade de grupo é C vezes 1 mais isso aqui, tá certo? A expressão é essa. Bom, então, vem aqui uma coisa, o módulo de K, ele vai ser 2 sobre lambda, ou seja, talvez seja melhor até expressar isso em função de K. Vamos expressar em função da frequência. Vamos deixar ômega sobre módulo de K. Quem é módulo de K? Vamos dizer assim. Então, vou voltar aqui ômega 2 sobre C2 menos 1 sobre L2. Então, meu módulo de K é raiz quadrada de ômega 2 sobre C2 menos 1 sobre L2. Né? Então a gente vê o seguinte, no limite, né, de grandes frequências, quando o ômega é muito grande, né, esse termo aqui domina, a velocidade de grupo tende a ser. E para ômegas, né, então a gente começa a ver também o seguinte, que é como a velocidade de grupo, né, vai depender da frequência da onda. Né? Então, à medida que a onda, esse termo aqui, ômega, está faltando um C, a velocidade de grupo, ômega sobre K. Assim, tem dimensão de velocidade, tá certo? Então tá certo. Aí eu posso, se quiser, eu posso tirar esse C2 aqui, que está no denominador, né? Boto C2 sobre L2, tiro esse C2 aqui e trago esse C para cá. Então, a velocidade de grupo proporcional a C, esse termo aqui fica adimensional. Então eu tenho ômega sobre raiz quadrada de ômega 2 menos essa coisa aqui. Né? Então, a gente, agora o que a gente pode estar vendo aqui, que eu estou observando, é uma velocidade de grupo então, maior do que C, porque o denominador aqui embaixo é ômega 2 menos C2, então eu estou a raiz quadrada de ômega 2 é menor do que ômega. Né? Então eu estou vendo aqui que a velocidade de grupo está certa. A saída 2 ômega de ômega, 2 km está certo. Né? Então,
d ômega sobre dk, que é a velocidade de grupo, é k sobre ômega, perdão, velocidade de grupo, está lembrando, hein? Módulo de k sobre ômega. Vamos ver por quê, né? Isso aqui é comprimento dentro do sul. Então, isso aqui é tempo a menos do sul. Né? Então, tem um C aqui também, então esquecer, vai ter um C2 aqui. Né? Vai ficar d ômega dk é k sobre C2. Né? Então, k sobre ômega, isso aqui é 1 sobre C, isso aqui é C2, então tá certo. Agora tem dimensão de velocidade certinho, porque C2 é metro ao quadrado por segundo ao quadrado. K é 1 sobre metro e ômega é 1 sobre segundo. Então, segundo, metro, fica metro por segundo. Agora está com a dimensão correta. Aí sim, estava descontando que a velocidade de grupo estava dando maior do que C. Então, olha só, vamos pensar assim, vamos comparar. Agora, velocidade de grupo sobre C, dividido por C, né? Vai ficar, vou botar assim, vai ficar módulo de K, vou escrever em função de ômega. Então, módulo de K é raiz quadrada de ômega 2 sobre C2 menos 1 sobre L2. Tá? E sobre ômega. Tá? E aqui sobrou um C. Então eu posso colocar esse 1 sobre C2 em evidência. Então eu gostei, eu posso jogar esse C aqui para dentro. Então vai cancelar esse C2 e vai voltar menos C2 sobre L2. Então a gente começa a ver que esse numerador é menor que o denominador, então a velocidade de grupo é menor que C. Esse C sai aqui. Então P sobre C, a velocidade de grupo sobre C é isso aqui. Mas a gente começa a ver o seguinte, que à medida que a frequência cresce, né? Então esse termo aqui vai, a velocidade de grupo, né? Se eu fizer uma análise desse gráfico aqui, esse termo aqui é menor. Então para grandes frequências, né? Por exemplo, quando a frequência é muito grande, a velocidade de grupo vai tender a ser. Mas para frequências menores, né? A velocidade de grupo não depende da frequência desse modo aqui. Então quanto maior o à medida que a frequência é muito grande, né? Esse termo de baixo domina. Então a velocidade de grupo cai com a frequência. Ondas de frequência muito alta vão ter uma velocidade de grupo que vai estar decrescente, né? Vai cair. Só que eu posso aqui pensar isso, né? Posso, se quiser, joga esse ômega aqui para dentro, então vai ficar ômega 2 sobre ômega 2 dá 1 menos C2 sobre L2 ômega 2. Então se a frequência cresce, esse resultado aqui diminui, né? Então esse valor aqui cresce. Esse ômega está tendendo a infinito, né? Muito grande, a velocidade de grupo tende a 1. Se o ômega é muito pequeno, né? Esse termo aqui pode inclusive ficar dominante, né? Então a gente tem um corte na frequência, porque essa raiz aqui é positiva. O que está na raiz, o radicando, né? Seja positivo. Mas assim, à medida que a frequência vai crescendo, né? Eu vou me aproximando de 1. À medida que a frequência vai crescendo, esse denominador aqui essa fração aqui vai diminuindo. Então, se essa fração vai diminuindo, esse resultado aqui vai aumentar certo. Então, a velocidade de grupo vai crescendo. A velocidade de grupo vai crescendo à medida que a frequência cresce. Então assim, isso está dentro do bloco Podolsky, né? Então, só estou chamando a atenção que a relação de bloco Podolsky é o caso mais simples em que eu tenho duas situações muito diferentes. Maxwell e esse termo aqui. Eu vou fazer o seguinte, na próxima reunião, a gente vai retomar essas equações, mas agora vamos pegar uma configuração de ondas em especial. Vamos pegar, por exemplo, uma onda que possa ser circular, vamos pegar ondas circularmente polarizadas, vamos introduzir aquele parâmetro Ψ, né, que mede aquele parâmetro que a gente colocava, um parâmetro que eu acho que a gente chamou de zeta, que era mais ou menos que distinguia as duas polarizações, para ver a questão do foco passivo. Nós obtivemos várias massas de foco, tivemos relações, né? As relações de dispersão nos deram 3 massas distintas, né? Pegou as duas magnificações e tirou. Então, vamos pegar uma configuração de campo e vamos ver a que massa essa onda está correspondendo, essa onda está descrevendo na versão corpuscular que tipo de plano.
Aí vamos dar uma olhada e vamos ver inclusive a questão da birefringência, né? Quem é responsável pela birefringência? Se é Podolsky, né? Se Podolsky dá a birefringência, ou no caso aqui de Debroglie e Prost, né? Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, na próxima vez, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar essas equações de campo, mas agora a gente já discutiu as relações de dispersão. Vamos então agora pegar aquelas soluções que vão dizer para nós a configuração da onda. Vamos pegar então um campo elétrico, que vai ser um campo elétrico, parte real, vetor real, né? E aqui cosseno de Kx menos ômega t, menos é zero imaginário, e aqui seno de Kx menos ômega t. E aí vamos pegar um campo magnético da mesma forma. P vai ter um B0 real, cosseno de Kx menos ômega t, menos B0 imaginário, seno de Kx menos ômega t. E aí, claro, colocando na equação de Faraday-Lenz, né? Rotacional vai produzir aqui o seno e aqui vai produzir o cosseno. A derivada temporal vai produzir o seno e aqui vai ver que vai pegar a mesma relação. B0R, vamos poder escrever B0R como sendo K vetor E0R sobre ômega. B0Y sobre K vetor E0Y, porque nós já fizemos no caso anterior da eletrodinâmica axiônica. Aquilo vai dar eletrodinâmica anisotrópica, aquilo vai continuar valendo. Ou seja, vamos colocar essas expressões de campos aqui e tirar vamos fazer a leitura das equações de Maxwell, Debroglie e Podolsky, né, em termos das partes reais e imaginárias, né, das amplitudes complexas, então, das amplitudes complexas dos campos. E aí vamos pegar uma configuração especial, vamos ver, tá, claro, eu vou ter que fazer a mesma coisa para o φ, vai ter um φ0 real cosseno, menos φ0 imaginário seno, e a mesma coisa A0 real cosseno, menos A0 imaginário seno. E aí vamos colocar tudo isso aqui, vamos ter um conjunto de equações, e aí vamos pegar configurações de campo especiais, né? A gente vai poder fixar, como a gente já viu devido ao Debroglie próprio, a gente pode fixar o A0 em função do campo elétrico, ou seja, a gente vai iterar essas equações e vamos estudar esse tipo de onda, uma onda circularmente polarizada com essas características. Por exemplo, se a onda estivesse propagando ao longo da direção Z, então cai na direção Z, então Kz menos ômega t, Kz menos ômega t, Kz menos ômega t, Kz menos ômega t. Então isso já vai reduzir bastante, porque não tem dependência em X, não tem dependência em Y. Então esse rotacional aqui só vai aparecer onde as derivadas, onde estiver derivada em relação a C. Então tem uma certa simplificação, eu posso escolher a onda se propagando ao longo da direção Z e retomar a discussão das ondas polarizadas. E aí a gente vai ver, dependendo do tipo de onda, qual quanto que a gente está pegando aqui da relação de dispersão, certo? Então acho que por hoje a gente pode ficar por aqui e a gente se encontra. Para mim, esse eu estudo isso aqui, eu gostaria de fazer. De Broglie. Sei, o tipo de o estudo que ele fazia, né? Da onda, da essência da onda. Partícula onda, exatamente. Mas tentar só fazer o onda. Exato. Vou apagar isso aqui. Como amanhã é sábado, né? Eu acho que não vai ter ninguém para apagar o quadro, eu vou deixar o quadro preparado para amanhã. Amanhã você sobe, né, Dora? 3 horas? Amanhã tem que ser mais cedo. Mais cedo. Mais cedo, tem que ser 3 horas. 3 horas. 3 da manhã, 3, tchau.